Uma pessoa com transtorno de ansiedade, por exemplo, ela tem gatilhos, tem situações, circunstâncias ou pensamentos que a levam a essa desregulação emocional. E essa desregulação acontece porque o nosso cérebro entende, a partir daquele gatilho ali, que nós estamos em uma situação de perigo. Mas eu aprendi, na prática de RH também, que pessoas mentem, mas cérebro não. Bom, estamos aqui com mais um RH Debate. O nosso tema de hoje é saúde mental de líderes de alta performance. E para isso nós trouxemos uma especialista na área, a Michele Bittencourt. Michele, bem-vinda, muito bem-vinda. Obrigada. Léo, continua as apresentações. Para variar, né? Para variar, né? Ok, gente, bom dia para todos. Mais um RH Debate Podcast. Hoje com uma amiga, uma ex-participante do RH Debate, dos fóruns do RH Debate da Mil, Michele. A Michele é uma profissional que, apesar dessa carinha de menina, tem mais de 20 anos de experiência, especialista em neuroestimulação, oferece avaliação e treinamento voltado para diagnóstico de treinamento cerebral para TDAH, ansiedade e depressão, equilíbrio emocional e melhoria do desempenho cognitivo com foco na promoção de saúde mental de líderes e profissionais de alta performance. Hoje a gente vai falar sobre isso e os desafios atuais e as soluções inovadoras, principalmente as soluções inovadoras que nós temos hoje em dia. Michele, é um prazer ter você aqui. Léo, muito obrigada Uma pelo alegria convite. danada. Paulo, um prazer estar aqui com vocês nesse tempo precioso, né? Que é falarmos sobre pessoas, saúde mental e recursos humanos. Tudo que eu gosto. Então, realmente, quando conversávamos, né, pelo telefone, eu entendi, né, que realmente, assim, ter esse espaço para ter uma preocupação com, principalmente pelas atuais exigências legais, né? Sim. De cumprirmos aí, mas além disso, de atuarmos na vanguarda, mesmo de práticas de RH que possam contribuir para que a gente possa promover a saúde mental nas organizações, né? Sim. Não tem necessidade das empresas serem vistas como vilãs nesse processo. Ao contrário, a gente faz parte de todo um ecossistema social e as empresas também fazem parte disso, né? A gente precisa compreender hoje que as empresas têm sim um papel importante, mas elas não podem fazer isso sozinhas, né? E a gente tem profissionais, a gente tem pessoas que podem colaborar e muito, né? Através de técnicas inovadoras, métricas específicas, né? E atrelar aos seus processos esse olhar, que é o olhar da saúde mental, que por vezes, né, ele fica um pouco esquecido, um pouco de lado, ou fica sendo postergado para quando há um problema, há uma eventualidade. E a gente pode trabalhar na prevenção, a gente pode trabalhar de uma forma diferente, né? Enquanto nós conversávamos aqui nos bastidores, você trouxe um tema que achei bem interessante, eu não conhecia, e talvez muita gente não conheça ainda, que é o neurofeedback. Sim. Eu fiquei encantado com isso. Sim. Fale um pouco sobre isso. Claro. O neurofeedback é uma técnica, né, que ele acontece através de um eletroencefalograma. Ele é um eletroencefalograma quantitativo, onde a avaliação tem o objetivo de gerar o treinamento cerebral, né? Todos nós temos ondas cerebrais e essas ondas, elas vão das mais lentas às mais rápidas
E dependendo daquilo que a gente está executando, dependendo do momento de trabalho nosso, a gente tem exigências por funções cerebrais, por áreas cerebrais que têm ali suas funções. Então, quando essas ondas entram em desequilíbrio, desarmonia, né, ou melhor, em desregulação, a gente tem essa possibilidade de fazer o treinamento do neurofeedback para ter uma autorregulação cerebral. E como isso acontece, né? A gente coloca ali uma touca, né? Hoje, processo mais moderno, né? A gente tem uma touca e esses eletrodos são colocados nessa touca. Na avaliação, a gente roda um eletroencefalograma e a gente faz ali todo o mapeamento, né, das áreas cerebrais e de todas as ondas cerebrais que estão ocorrendo ali. Então, você imagina, né, para a gente ter uma ideia, né? Se eu estou aqui conversando com vocês, eu estou ativando ondas mais rápidas na minha área da fala, na área do processamento, né? Também estou ativando aqui o meu freio inibitório para saber o que eu posso dizer e o que eu não posso, não é verdade? Sim. Né? Mas quando eu estou sem atividade, que eu estou, vamos supor, olhando para uma tela preta, né, que não tem estímulo, essas áreas não deveriam estar ativadas. Elas deveriam estar em estado de relaxamento, em estado de repouso. O que acontece é que quando há uma desregulação dessas ondas, você vê que mesmo em estado de relaxamento há uma grande ativação, ou vice-versa. Ou no momento que deveria ter uma grande ativação, não tem. Então, isso é a desregulação das ondas rápidas, das ondas mais lentas, que a gente consegue mapear na avaliação e aí, então, treinar. Isso aí se aplicaria às pessoas que nós chamamos de inquietas, aquelas que não conseguem parar de... Hiperativas. Hiperativas. Sim, sim. Né? A hiperatividade, tem hiperatividade motora, né? Sim. E tem também uma hiperatividade que ela é mental. Né? Às vezes ela não está se mexendo, mas ela está pensando muito. E deixa eu te perguntar então, já que nós estamos falando de pensando muito. Eu digo, quando converso às vezes a esse respeito, que a minha mente é muito barulhenta. Sim. Isso seria uma hiperatividade? Pode ser. Isso causa transtornos no seu dia a dia? É isso que a gente precisa verificar. Não, nem sempre, mas tem horas que incomoda. Marcar uma sessão com ela para a avaliação da sua mente. Depois eu passo o Pix. Não é que incomoda. Nem sempre, tem horas que sim, que às vezes eu quero me concentrar em alguma coisa, mas assim, tem 10 coisas na minha cabeça, me perturbando, eu não consigo concentrar naquele foco que eu quero. O que a gente precisa verificar, né, e aí que entra a gente cuidar dos líderes das organizações, porque eles são pessoas de decisão, eles são pessoas que são espelhos, né, eles são admirados ou não, eles são aqueles que imprimem ou... vamos dizer assim, estimulam uma determinada cultura dentro das organizações. Sim. E a gente precisa verificar que tipo de prejuízos esse excesso de pensamentos, vamos dizer assim, né, essa grande preocupação está trazendo transtornos na vida pessoal dele e na vida profissional. Uma pergunta ainda, voltando lá para a explicação do neurofeedback. Sim. Eu li que ele se baseia, é uma teoria que se baseia na neuroplasticidade do cérebro. Exatamente. Né? Explica isso para a gente, o que é isso? O nosso cérebro, ele tem a capacidade de ser treinado e de aprender. E isso é fantástico, né? Então, a gente consegue ter um padrão cerebral e a gente consegue treiná-lo para que haja um outro padrão. Esse conceito, ele traz para nós, abre aí, né, um espaço, uma janela muito grande de oportunidades. Porque tem aquelas pessoas que falam, não, mas sempre foi assim. Sim. Né? Mas ele era assim desde criança. Mas isso não quer dizer que esse padrão cerebral não possa ser mudado.
que ele não possa ser trabalhado e treinado para acontecer de uma outra forma. Então, não, desde criança que eu acordo muito à noite, né? Desde criança que eu demoro para pegar no sono. Mas isso não quer dizer que precisa ser assim até o fim da vida. Isso pode mudar, isso pode melhorar a sua qualidade de vida a partir do momento que isso é identificado, que isso é mapeado e que a gente pode treinar essa capacidade cerebral. Eu li também que você pode identificar um transtorno de espectro autista através dessa técnica, né? Então, essa técnica pode ser utilizada em crianças? Pode ser utilizado em crianças, né? O neurofeedback, ele não é um instrumento de diagnóstico, tá? Ele é um instrumento avaliativo para treinamento. E ele pode colaborar e muito com o diagnóstico. Então, assim, muitos médicos, neurologistas, psiquiatras, pediatras também, no caso de crianças, né, solicitam a avaliação de neurofeedback para eles compreenderem, né, a razão entre as ondas, né, que a gente, quando no caso de TDAH, espectro autista, a gente trabalha muito dentro dos parâmetros normativos da razão teta-beta, né, que é a razão entre duas ondas, uma mais lenta e outra um pouco mais rápida. Então, ele é um grande auxiliador nessa avaliação, nesse diagnóstico. Existe alguma diferença entre o uso clínico no desenvolvimento de pessoas dentro das empresas usando esse método? A diferença é realmente o objetivo. Muitas pessoas, quem nunca se adaptou, por exemplo, a ter um sintoma, vamos supor, uma azia, e conviver com ela durante toda a vida, tomando antiácidos. Muitas pessoas, não é verdade? Sim. Assim como a gente tem pessoas também que se adaptam à questão, por exemplo, da insônia. O objetivo do neurofeedback, a diferença entre a abordagem clínica e a abordagem organizacional, é a demanda. Muitas vezes é identificado a partir de sintomas, né, ou pelo médico, ou às vezes pela própria pessoa, ou por familiares, que aquela pessoa ali pode melhorar aquilo. E aí aquela demanda é uma demanda clínica. Já tem outros casos que há uma demanda do setor de RH, em que ela verifica que aquela liderança tem aquela necessidade, trabalha com transparência com esse profissional e encaminha ele para que ele possa, então, melhorar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. Então, no caso, isso é uma ferramenta, na realidade, para que encaminhe ele a um tratamento ou alguma coisa nesse sentido, para que ele consiga melhorar. Sim, sim. A avaliação, ela também pode servir de parâmetro para o processo de seleção. Porque é muito comum nós termos processos seletivos voltados apenas para competências. Sim. Competências técnicas, competências pessoais, né? Mas e a saúde mental? Que horas que a gente avalia? É verdade. Então, quem se lembra, né? Agora com a exigência da NR1, né? A PGR precisa prever ações psicossociais e também o PCMSO precisa contemplar os riscos psicossociais. Mas até então, você não passava por um processo seletivo quando você passava pelo médico do trabalho, ele perguntava se você dormia bem? Ele perguntava se você tinha ansiedade? Né? Então, assim, não fazia parte do processo de seleção, nem mesmo no quesito saúde, né, a saúde mental do trabalhador. Então, e aí também que, particularmente, né, como profissional de RH, eu acredito que tenha sido uma falha nossa, né, e falha jurídica também, porque a gente acabou assumindo isso como um resultado do trabalho naquela organização.
Porque lá na frente, quando ele começa a ter problemas, né, relacionados à saúde mental, como isso não foi medido quando ele entrou, isso quer dizer que o ônus é todo nosso, né? É igual quando a pessoa trabalha em ambiente de ruído. Se você não fez a audiometria dela no início... Ela amanhã pode alegar, né? que... Você que é o culpado. Exatamente. Que ela adquiriu aquela doença ali durante o seu trabalho na empresa, né? Sim. Então, assim, a saúde mental, a gente arcou com isso durante muitos anos. Guardadas as devidas diferenças, a gente evolui, né? Porque lá atrás, na época do DPzão, que não tinha RH ainda, empresa nenhuma contratava sem mandar fazer um belo teste psicotécnico, né? Exatamente. E o CEPA da vida cresceu a beça ao correr dos anos, porque era a única referência que você tinha no estado do Rio, Sim, por exemplo, né? Na sim. cidade do Rio de Janeiro. Né? Sim, a avaliação psicológica, ela foi deixando de ser uma prática do processo seletivo, né? Foi sendo vista como ultrapassada. E aí, então, os processos seletivos passaram a ser apenas em base de competências, né? Então, como as pessoas fazem muita piada, né? Contrata-se por competência técnica e demite-se por competência pessoal, né? Comportamental. Ou melhor, incompetência, né? Incompetência, né? Então, assim, a gente tem aí, eu vejo essas exigências, essas dificuldades como realmente uma grande oportunidade. Oportunidade da gente retomar práticas e metodologias que eram boas, né? E avançar com novas tecnologias. Hoje a gente tem avaliações psicológicas, né? Eu quero abrir aqui um parêntese de que toda avaliação psicológica ela é um instrumento exclusivo do psicólogo, tá? Só o psicólogo pode manejar e aplicar avaliações psicológicas. Nenhum outro profissional pode fazer isso, né? Mas que tem hoje inventários modernos, né? Que vão ver ali desde a intensidade da ansiedade, podem ver a tendência à depressão, podem verificar questões como TDAH, né? E auxiliar no diagnóstico. Não são instrumentos de diagnóstico, mas são instrumentos que auxiliam a compreender esse ser humano em sua plenitude. Porque eu preciso conviver com ele dentro das organizações para que ele seja produtivo. E ser produtivo não é ruim, ao contrário, né? Não é uma troca, vamos dizer assim, injusta, né? É uma troca justa, porque o ser humano ele quer se sentir produtivo, ele quer ser útil. Né? Existe uma necessidade de autoestima, né? Já dizia lá as pirâmides de Maslow, né? Existe uma necessidade de eu ser produtivo, de me autorrealizar, né? Mas para isso eu preciso estar em plenitude de saúde física e mental. Você já se deparou com casos de preconceito em torno do neurofeedback? Com o neurofeedback, menos. Por quê? Porque ele se expõe menos. Né? Na psicoterapia é mais comum, principalmente nos cargos de liderança, né? Profissionais de alta performance. Né? Você imagina um policial de alta performance, né? Ele sentar ali, deitar no divã, ou sentar na poltrona de um psicólogo e abrir-se, né? Abrir o coração e falar... É um pouco mais difícil nessa cultura. Né? Até um alto executivo de uma multinacional não vai fazer isso também. Mais difícil, Mais né? difícil ainda, né? Mais difícil, né? Ele fala logo que ele não tem tempo, que tem muitas reuniões, né? Que tem muitas demandas, enfim. E o fato é que você olhando esse profissional, né, para além da organização, você entende que há uma dificuldade no seu relacionamento, né, conjugal, no relacionamento com os filhos, muitas vezes, né? Não é difícil, você vê que às vezes tem dificuldade de conviver com vizinhos, né? Então, aquela amostra que você vê dentro da organização,
né? Ela é uma amostra de um ser humano que participa de vários ambientes. E a gente precisa olhar para esse ser humano como um todo, né? Ele é alguém que integra a nossa sociedade. E mais do que isso, como organização, a gente precisa compreender que esse ser humano que integra a nossa sociedade, ele carrega a nossa marca. Sim. Então, nós já vimos vários episódios de pessoas que tiveram problemas na sua vida cotidiana. Tivemos um caso agora recente daquele CEO de uma empresa que tomou o boné do menino. Foi uma coisa absurda. E confirmou que realmente tinha feito mesmo e que o menino que não foi ágil o suficiente, que é uma coisa assim impensável, né? Impensável. Ou seja, há uma do necessidade. Esse é outro. Há uma necessidade de cuidado com essas pessoas especial, né? Teve um caso também de um casal que era também de uma grande empresa que tratou mal um fiscal e que rapidamente, né, pelas redes sociais foi divulgado de qual empresa cada um deles eram, né? E aí então só restou a empresa fazer o quê? Demiti-lo, mas a sua imagem, a sua marca já foi arranhada por conta do comportamento daquele casal que estava no final de semana, sei lá, num carnaval, não me lembro exatamente que situação era. Foi um show do Coldplay, se eu não me engano. Ah, não, esse já é outro. Esse já é outro. Esse já é outro. Esse é bem recente, inclusive. Né? E aí, enfim, né? Então, assim, esse olhar total, a gente, infelizmente, os últimos índices da Organização Mundial de Saúde colocam o Brasil em primeiro lugar no ranking de ansiedade global. Estamos na frente, alguma coisa pelo menos. É triste. É triste. Se não fosse triste. cômico. E em segundo lugar, no ranking de depressão global. Esses dados realmente revelam que temos urgência. Temos uma demanda gigante. E onde estão essas pessoas com ansiedade e depressão? Estão nas organizações. Com certeza. Estão sendo produtivas. Agora, fala-se, né, de índices globais aí, de uma perca de cerca de 1 trilhão de faltas ao trabalho por conta de ansiedade, depressão, insônia, né? Mas aí eu te pergunto, né, tendo a experiência de estar dentro de empresas, eu pergunto para vocês, o problema é o absenteísmo? É aquele que faltou por conta dessa problemática? Não. É o que foi trabalhar com essa problemática. Exatamente. É o presenteísmo. Porque acredita-se que ele está bem, porque ele está vindo trabalhar. Você imagina um motorista de ônibus, de caminhão de transporte. Porque ele é um invisível, né? Se ele veio trabalhar, se está tudo bem, ele é o invisível para a empresa. A empresa está se preocupando só com aquele que não veio. Exatamente. Ele veio trabalhar, está cumprindo a escala. Se for nessa liderança, se for num estado de liderança, né? Ele está aqui na reunião, está fazendo parte lá. Viu? Ele está aí, chega cedo. Ele é o primeiro a chegar, o último a sair. Olha como ele é um bom chefe. Sim. E a gente se preocupa, mas a gente também acredita que a gente possa colaborar. Só uma coisinha, no aspecto prático do neurofeedback, tá? Antes de começar, a gente estava conversando sobre como é que ele atua no treinamento para melhorar o foco de uma pessoa. E a gente também sabe que ele pode trabalhar para reduzir sintomas de ansiedade e depressão. Você pode explicar, assim, didaticamente, como é que se dá os dois treinamentos para aumentar o foco e o para reduzir sintomas de ansiedade? Sim. Vamos lá. A ansiedade, ela é um excesso de ondas rápidas. A ansiedade? É isso. E é isso que produz esse excesso de pensamentos e quase que na sua totalidade são pensamentos negativos.
de preocupações, de coisas que podem não dar certo, né? A verdade é que a ansiedade, a depressão, a insônia e o TDAH, eles são como um circuito onde um retroalimenta o outro, né? Então, esse excesso de ondas rápidas da ansiedade, quando a gente vai fazer o treinamento, a gente identifica, né, qual é a área cerebral em que está tendo ali o foco, né, de onde vem, porque o nosso cérebro ele funciona como se fosse uma circuitaria. Imagina, muitos fios, né, são muitos circuitos que funcionam, que ligam as áreas, e a partir dessas circuitarias a gente consegue ler essas ondas cerebrais através de um aparelho, que ele é um amplificador dessas ondas para que a gente possa ler, tá? Quando a gente faz o treinamento, a gente coloca o eletrodo naquela área onde a gente identificou que é o foco, né? E ali, cada vez que tem aquela onda que é indesejada, vamos dizer assim, aquela frequência, aquele padrão indesejado, através ou de assistir um vídeo, ou através de um jogo, né? Ou através mesmo de ouvir uma música, esse vídeo, esse jogo, essa tela, ela pode escurecer quando a onda não é aquela que a gente quer, né? Quando não está naquele padrão que a gente quer, e aí o cérebro tem que se reorganizar, né? E se autorregular para que ele possa voltar a assistir. Então, isso acontece várias vezes durante os treinos, né? E assim, com esse treino que ele é sistemático, né, repetitivo, o cérebro vai aprendendo esse novo padrão. Então, também com foco, com atenção. Na hora que a pessoa perde a atenção ali no vídeo, o vídeo trava. Aí ela tem que se reorganizar, focar a atenção novamente, aí o vídeo continua. Esse é o treinamento. Você falou de ansiedade, deixa eu então, tirar uma dúvida com você. Eu tenho... Uma perguntinha rápida só. Claro. Quanto tempo, em média, dura um treinamento desse? Em termos de lapso de tempo para ele estar voltando às atividades normais? Dura cerca de, em média, de 20 a 30 sessões. Tá? Okay. A gente faz aí de 1 a 2 sessões por semana. Então, assim, é relativamente rápido para a gente começar a ver resultados na produtividade. Altamente prováveis. Né? É porque é natural, né? Ele não tem ali, não é invasivo, não tem uso de medicação. Tem menos resistência porque não tem medicamento, não tem que falar com ninguém. É porque o que acontece, Léo? Quando eu busco uma psicoterapia, eu quero compreender por que eu me comporto assim. Eu estou ali dialogando com aquele psicólogo, eu estou tentando compreender, mas por que eu faço desse? Por que eu não consigo isso? Por que eu só consigo assim? Quando você busca o neurofeedback, você não quer compreender por quê. Você quer mudar aquele padrão. Então, normalmente, assim, profissionais de alta performance, pessoas que estão estudando, que falam, olha, eu quero conseguir estudar mais horas por dia. Eu quero melhorar o meu foco. Eu quero melhorar minha concentração. Eu preciso melhorar minha memória de trabalho. Né? Eu preciso melhorar o meu freio inibitório. Eu falo demais. Eu falo que não deveria falar. E como é que, quando você mapeia uma pessoa, como é que você orienta para onde ela tem que ir para mudar essas coisas? Como é que isso funciona? É só através da estimulação cerebral. Não, assim, mas eu digo a gente, no meu caso, né, que eu sou psicóloga, eu dou um parecer de avaliação de neurofeedback para treino. E nesse parecer eu explico para ela o que apareceu ali para mim, né, quais foram os meus achados naquele mapeamento cerebral que ela teve. Então, encontrei isso, encontrei excesso de onda rápida nessa área, que pode estar atuando na sua queixa sobre isso e isso. Encontrei aqui excesso de onda lenta nessa outra área.
né, que contribui para esse seu comportamento assim, 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 assim. E a gente vai trabalhar isso. Isso aí compete, aí, no caso, aí, quem vai dar prosseguimento a um tratamento. Aí, Exatamente. Isso é bom porque isso também promove o bem-estar dele, né? A partir do momento que ele sente que ele está se sentindo melhor com esse treinamento, ele passa a acreditar mais ainda Sim. Com certeza, né? Você tinha falado de ansiedade. Eu tenho uma ansiedade que é até interessante. Tem que fazer o texto. Mas porque quando ela falou ansiedade, ela falou que você tem pensamentos conflitantes. Não é conflitante. Por exemplo, nos dias em que eu pratico a minha atividade física, eu tiro um tempo, eu tenho tanto tempo para fazer e termino com uma esteira. Mas quando eu vou para a esteira, eu digo que está dando a hora de... Não vou terminar porque eu tenho muita coisa para fazer e acabo largando, não faço tudo, pela ansiedade de continuar o trabalho que eu estava fazendo. Sim. Não é que eu tenha pensamentos, é que assim, eu fico ansioso para acabar logo, para voltar. Vamos compreender um pouquinho sobre a ansiedade, né? Então, assim, a ansiedade ela é uma expectativa pelo que está por vir. Uhum. Então, a ansiedade ela é algo natural, normal, é importante. Imagina uma pessoa zero ansiedade. Essa pessoa não vai avançar. Ela não vai realizar a próxima tarefa. Porque ela tem zero expectativa. Ok? Eu tenho um amigo Isso que também não é bom. Ele chega a ser irritante. Né? Então, assim, os extremos não são bons. Sim. Nem nada, nem muita coisa. O que acontece com o excesso de ansiedade é que o excesso de ansiedade ele também te paralisa. Porque você não vive o momento presente. O seu pensamento já está lá o tempo inteiro. E o que está acontecendo aqui agora? Não acontece. O que você precisa fazer agora antes de chegar lá? Não acontece. E aí começam as crises de ansiedade, enfim. Né? As coisas vão se tendo aí um escalonamento. Né? Alguns por requisitos hormonais, outros por questões de traumas emocionais. Mas independente da origem, independente do que desencadeou, o que a gente consegue ver no mapeamento cerebral é que existe um padrão de ondas que levam a essa desregulação do cérebro. Interessante isso. A gente, na hora que a gente pensa no neurofeedback aplicado ao RH, a gente já conseguiu entender como é que ele funciona desenvolvendo liderança, certo? E gerenciando o estresse e o burnout também, né? Sim. Aumento de foco e produtividade. E a última parte, o fortalecimento da coesão da equipe. Como é que ele pode ajudar no fortalecimento da coesão da equipe? Bom, um líder saudável, ele desenvolve uma equipe saudável. E ele desenvolve novos líderes saudáveis. O líder saudável, ele tem expectativa, ansiedade para ser criativo, para buscar realizar, para buscar produzir, para alcançar metas. Mas não é um excesso de ansiedade que o impede de verificar o esforço da sua equipe, que o impede de ser gentil e harmonioso, que o impede de verificar, apoiar e dar suporte para que a equipe consiga trabalhar. Quem nunca conviveu com um chefe extremamente ansioso e aquilo ali acabou com a sua paz? Acabava o trabalho, você ia para casa e o telefone não parava de tocar. Você viu isso? E fez não sei o quê? E não. E será que vai dar tempo? E vamos, vai, faz isso, faz aquilo. E se você não fizer, eu vou fazer isso. E você vai perder o emprego. E você vai não sei o quê. É a realidade. Sim. Então, assim, uma liderança saudável gera uma equipe saudável. Gera um resultado saudável.
durante muito tempo, a gente tem foco nos resultados, né? Mas alcançar esses resultados, essa metodologia é uma metodologia onde inclui a saúde mental das pessoas? Sim. Né? Nas equipes comerciais, precisa bater meta. Mas, talvez sejam as equipes mais pressionadas, porque vivem em função da meta. exatamente. E como essa liderança lida com essa cobrança com as metas? Uma liderança com insônia. Será que essa liderança, no dia seguinte, na hora de fazer lá o bom dia com a sua equipe comercial, será que ele tem, vamos dizer assim, uma boa postura? Será que ele lida bem com as falhas da sua equipe comercial? Será que ele tem condições de avaliar de que forma ele pode extrair daquela equipe um melhor desempenho? Eu já trabalhei com lideranças que trabalhavam com pessoas que as outras pessoas falavam, Deus me livre, nunca mais trabalho com aquele dali. Mas com aquela liderança ali, a pessoa despontava. A pessoa tinha um resultado maravilhoso. Como que ele conseguia? É como dizia uma personalidade brasileira, a meta é não ter meta. E se der certo, a gente dobra a meta. Não é? Muito boa essa. Bem lembrado. Bem lembrado, né? Como essa avaliação do neurofeedback diferencia entre condições como TDAH, ansiedade, depressão, etc.? Como é que vocês conseguem diferenciar essas situações através do neurofeedback? Ou você não consegue, o profissional é que vai fazer isso? O objetivo da avaliação não é de dar diagnóstico. O objetivo é entender as disfunções de padrões encefálicos. As disfunções de ondas disfuncionais, padrões de ondas disfuncionais. E uma vez que a gente consegue identificar, a gente consegue determinar um protocolo de treinamento específico para aquelas ondas. Então, assim, como eu falei antes, né, todas essas questões, elas estão muito interligadas. Um retroalimenta o outro. Então, às vezes, a pessoa vem com todas essas queixas, né? Ou a empresa encaminha aquela liderança com todas essas queixas. Fala, tem falta de foco. Perguntinha rápida. As empresas, quem demanda mais? As empresas ou os profissionais de alta performance diretamente? As empresas que têm conhecimento, elas têm essa demanda. Ainda não são muitas, né? Mas aqueles que têm acesso, né, eles demandam diretamente, demandam mais. Okay, diretamente. Desculpa, era só porque era uma curiosidade. Né? Um investimento, resposta, e né? em alguns até, Léo, nesse caso, né, antes que a empresa perceba, ele quer. Eu imaginei isso, de Tá? repente, se ele tem conhecimento, antes que isso comece a ser alguma coisa contrária dentro da empresa, ele procura a solução, né? Né? Então, assim, eu peguei um caso de um empresário recentemente que ele se queixava o seguinte, ele é engenheiro e ele desenvolve alguns projetos. E aí a queixa dele é insônia. E ele fala assim, cada vez eu estou dormindo menos. Isso é um problema para mim. Porque muitos dos projetos que eu desenvolvo, eu dormia e sonhava com o projeto. Não é uma questão espiritual, embora pareça, né? Mas é porque havia um relaxamento cerebral, né? Uma entrada, né, de ondas cerebrais que promoviam esse relaxamento, que baixava essa ansiedade,
E aí, então, ele conseguia ser criativo. Dizem que quando você está relaxado, não está pensando num problema, as respostas vêm. É isso? Né? Então, assim, durante o sono, existe um reequilíbrio do seu cérebro. Né? Então, assim, esse tempo de descanso, ele é fundamental. Não é à toa que a gente precisa dormir. Não é à toa que a gente tem um ciclo circadiano. É uma necessidade humana. E quando a gente conseguiu melhorar essa questão da insônia, e ele conseguiu ter essa qualidade de vida, de bem-estar, e aí houveram várias repercussões na vida pessoal, né, na vida familiar, e principalmente dentro da sua atividade produtiva. Simplesmente porque ele dorme melhor. Eu tive um CEO de uma empresa que eu trabalhei que ele era um problema para ele e para toda a empresa. Que ele só dormia 3 horas por noite, era o que ele precisava para dormir. Aí a segurança dele ficava enlouquecido que ele queria correr na lagoa às 4 horas da manhã. Exatamente às 3 horas isso. da manhã. Ele é hiperativo. Aí ele montou uma academia dentro da empresa, então ele, em vez de correr na lagoa, ia para a empresa e marcava reunião com a diretoria às 6h30 da manhã. Era exatamente Aí isso. um dia ele era perguntaram, Léo, hiperativo. vocês estão pensando em você para ser diretor? Eu falei, não quero. Eu não acordo essa hora para fazer reunião, de maneira nenhuma. Exatamente isso. A equipe dele, né? Sofre, né? Por causa dele. Sim, porque ele estava acordado. Reuniões dele era café da manhã, um café da manhã na empresa. Eu tive um caso assim, Bradesco Seguros, o então presidente, senhor Ararino, porque eu estive lá com eles, 7 horas da manhã, todos os vice-presidentes e diretores tinham que estar lá para uma reunião às 7 horas da manhã, a hora que ele começava. E aí, Agora, o pior assim, de tudo, na casa de vídeo que eu tinha reunião com a Tílio às 7 da manhã e o diretor financeiro na sala do lado também, com a equipe dele. E quando a equipe, 7 horas da manhã ele começava a reunião, com a equipe ou não. Aí ele começava a botar os assuntos na mesa e aprovava. Aí eu falei assim, que isso, Atílio? Não, é o Paulo, ele é assim mesmo. vamos para a vida pessoal dele. Quando eles chegarem, já está tudo resolvido, ele agradece e entrega uma pauta para cada um. Se ele está na empresa às 7 para fazer reunião, que horas ele acordou? Umas 5 horas, pelo menos. Pelo menos. A esposa dele. Será que o sono dela foi... Claro que não, ninguém guardado? em casa, né? Ninguém em casa, porque esse cara Os quando filhos. levanta, ele quer todo mundo acordado para tomar café, para não sei o quê. Sim. Né? Então, assim, no caso desse paciente, né, ele já dormia em quarto separado com a esposa já há 2 anos, que era para não acordar ela, que ele acordava ela, né? Porque ficava inquieto, porque não conseguia dormir. Acordava 3 horas da manhã e nada fazia ele dormir. Tomava medicação que fazia ele cochilar alguns momentos. Mas dormir uma noite inteira ele não tinha dormido mais. Já não era um caso físico de doença que precisaria de distúrbio do sono. de distúrbio do sono. Sim. Mas aí ele não se, vamos dizer assim, ele não se permitiu, né, passar por uma avaliação e ele não queria mais tomar medicação. Essa era a questão dele, né? Não quero mais tomar medicação. Identifica onde é que está lá o... Eu quero fazer o neurofeedback, eu quero ver se isso melhora, porque eu não quero mais ser dependente disso. Sim, ele procurou ajuda do neurofeedback. Ele não queria tomar remédio nem ter que sentar num divã. Sim. Né? E se abrir para alguém. Verdade. Não, se bem que o distúrbio do sono não sei se estaria vinculado. Você, Pode. psicóloga, não sei se está vinculado ou não a algum problema Depende. de divã. Depende. Com certeza, pode ser. Deve ter alguma coisa lá que está atrapalhando o funcionamento da máquina, né? Exatamente. Isso aí não tem dúvida. Está dando um curto-circuito ali, não tem dúvida. É possível essa ferramenta, claro que deve ser possível, melhorar o foco e a memória ou tomar decisão no ambiente de trabalho. Se nós utilizarmos o neurofeedback, um tratamento, isso no final o objetivo seria esse. O objetivo é esse. O objetivo é ter a melhora clínica, né? O objetivo é o paciente conseguir verificar que ele consegue aquilo que antes ele não conseguia. Consegue ter foco. Por exemplo, essa semana o
os pais de um adolescente falaram, olha, a escola entrou em contato que a minha filha, pela primeira vez, ela conseguiu, do início ao final da aula, copiar toda a matéria do quadro a tempo. Ela, até então, ela estava, acho que no 7º ano, até então ela não conseguia. Ela está passando, né, ainda pelos treinos do neurofeedback, ainda está, se eu não me engano, na 9ª sessão, né, e já está começando a mostrar resultados, ou seja, ela não conseguia ter foco para copiar durante toda a aula. Até começava a copiar, depois já tinha perdido o foco e não conseguia. A professora já tinha apagado e ela não tinha conseguido ainda. Então, agora ela está começando já a ver resultados. Quantas sessões são necessárias para, vamos chamar aí, reequilibrar varia, a né? pessoa? Porque é uma questão muito personalizada, é muito pessoal, né? Varia aí de cérebro para cérebro, né? Nosso cérebro não é igual, sim. Graças a Deus, né? mas varia entre 20 a 30 sessões. Se a gente colocar que são 2 por semana, sendo 2 sessões por semana, a gente tem aí 20 sessões, cerca de 3 meses. Antes de passar para uma área que eu quero conversar contigo, que seria desafios para implementação mais massiva, como é que você descobriu o neurofeedback? Pois é, por uma questão muito particular, né? Eu descobri o neurofeedback porque o meu filho tinha sintomas de TDAH, né? Ele não tinha prejuízo acadêmico, né? Ou seja, na escola ele ia bem, né? Porém, ele se queixava de dificuldade de foco, de concentração, né? E aí era tido como um TDAH do tipo desatento, né? E fui buscar terapias, né? Aquele tratamento tradicional. E aí, então, descobri o neurofeedback por uma neuropediatra. Legal. E aí ela falou, olha, você já conhece? Eu falei, não. Ela falou, então eu vou te encaminhar, você vai lá, vai fazer a avaliação, a gente vai ver. E foi maravilhoso para ele, né? Porque aquelas queixas que ele tinha, né? Porque o que estava acontecendo com ele? Ele começava a assistir a aula, como ele não era hiperativo, ele era um daqueles que estava sentadinho. Um invisível, né? E aí ele não incomodava a sala de aula. E ele perdia o foco. O que ele fazia? Dormia. Fechava o olhinho, baixava a cabeça. Não incomodava a sala. Depois ele ficava, né, dando o jeito dele, porque ele também não queria perguntar o que ele perdeu. Ficava com vergonha de perguntar o que ele perdeu. E aí ele dava o jeito dele para tentar depois dar conta daquele conteúdo. E conseguia minimamente. Um aluno ali mediano, ora um pouco mais, ora um pouco menos. Tinha algumas falhas nas provas, assim, do tipo, colocou a resposta da primeira questão na segunda, né? Enfim. E aí, assim, começou essa queixa, começou o tratamento do neurofeedback. E aí ele teve uma melhora de desempenho, assim, realmente visível, né? E aí eu falei, gente, o que é isso? Claro. Né? E, obviamente, né, profissional de RH, falei, gente, isso dentro de uma organização, isso vai transformar vidas. Né? E comecei todo um estudo, busquei uma formação, né? Eu digo que eu ainda estou em formação, porque é muita neurociência, é muito estudo, muita neuroanatomia, eletrofisiologia, enfim. Haja coisa. É muito, mas é muito interessante. Eu sou suspeita para falar, né? Que eu sou muito apaixonada pelo ser humano, né?
E realmente a gente está vivendo um tempo, né, de inteligência artificial, né, mas eu acho que nada substitui a inteligência humana, né, a atuação humana. Então, assim, você pode colocar a IA para vender o que você quiser. A IA, né, na realidade, é um grande banco de dados. Ela não tem um sentimento. Não. O relacionamento, o contato com um bom vendedor... Exatamente. Vende completamente diferente, porque vende mais do que o produto, vende a ideia, vende a imagem, vende o desejo. Sim. Por algo que eu nem tinha. É verdade. Né? Então, assim... E ainda deixa aquele relacionamento que a IA sim, não vai deixar. Sim, não mesmo. Né? Que daria até um outro tempo. Se relaciona com a Alexa, hein, cara? É verdade. Tem gente que se relaciona com a Alexa. É verdade. A gente fica sabendo de casos, assim, de pessoas que estão fazendo psicoterapia com a Alexa e com o ChatGPT. E aí... Né? Eu conheço. E pergunta assim, chat, hoje eu estou me sentindo assim, o que eu faço? Oi? Então, assim, é preciso compreender que nada substitui um talento de uma pessoa. Sim. Né? O maior ativo de uma organização, isso não é uma balela, são as pessoas. É o maior ativo. Né? Se as organizações puderem tratar das pessoas da mesma forma que elas tratam os seus equipamentos, os seus instrumentos, seus maquinários, comparando assim, né, no sentido de cuidar para que preventivamente, né, estar atento às mudanças que ela faz nos seus equipamentos, fazer com os funcionários. Exatamente. Então, assim, não é apenas selecionar, né? Eu acho que uma das formas de a gente agregar o neurofeedback às organizações, né, aos RHs, a gente trazer a avaliação de neurofeedback para dentro da metodologia de seleção. Aí que vem uma pergunta que eu queria te fazer. A gente estuda um pouco, né? Eu falei contigo que eu estou estudando. Então, no Brasil, o neurofeedback já é utilizado e regulamentado em áreas como psicologia e fisioterapia, né? Sim. Profissionais certificados pelo Biofeedback Certification International, né? Alliance, e resoluções do Conselho como COFITO indicam que a técnica já possui um reconhecimento profissional e científico Sim. crescente. Mas para aplicar em contexto massivo, quais são as dificuldades que a gente pode encontrar e que com certeza as empresas vão encontrar para tentar fazer isso de uma forma mais massiva? Ou isso deve ficar para algumas posições mais importantes? Né? Eu acredito assim, que para toda a massa de uma organização, eu acredito que não seja possível, né, ficaria inviável você abrir mão, né, da tua equipe ali 2 vezes na semana, né? Mas de forma indireta, uma vez que você consegue tratar isso nas suas lideranças, né, você consegue dar um ambiente, uma cultura melhor para aquele funcionário. Né, para toda aquela massa. Quer dizer, ele pode ser um grande aliado para a NR1, a partir do momento que você está aplicando ele para os teus... Com certeza. Para os teus inclusive, líderes, né? Líderes, né? É um aliado jurídico, né? Porque você pode incluir isso na PGR como uma prática, né, de prevenção e combate, né, aos riscos. Você pode incluir isso no PCMSO, como uma avaliação, e que você tenha métricas que você possa ter uma avaliação antes e depois, né? E você, mais do que se adequar a uma legislação, né? Assim, cuidar de verdade. É cuidar de verdade das pessoas. Cuidar de verdade. É entender que aquele salário alto que você paga para aquele líder,
simboliza de que ele tem um impacto grande no seu negócio. E se ele impacta o seu negócio, por que você não vai investir na saúde mental dele? Por que você não vai ajudar de uma forma que ele tenha, de fato, qualidade de vida? Não é só jogar tênis no final de semana, dar acesso a ele a uma academia para ele fazer... essas coisas também são importantes. Mas mais do que isso, muitas vezes tem uma demanda ali mais importante, mais urgente para ser tratada. E que a gente já viu que é o ranking das pesquisas. Brasil, número 1 em ansiedade. Me diz uma coisa, o estresse crônico altera os padrões cerebrais, perfeito? O neurofeedback pode treinar o cérebro para manter o estado de calma? Sim. A gente tem ondas das mais lentas, né? Onda delta, beta, alfa, teta e gama. Essas ondas mais lentas, elas são responsáveis por esse estado de tranquilidade, de calma, em algumas regiões do cérebro. E que são fundamentais, elas são importantes. Por exemplo, para eu ter controle inibitório, né? Que é aquilo que eu decido, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Né? Eu preciso de ondas lentas para que eu possa ali me controlar e decidir, tomar decisão. Senão, vem aquela enxurrada de informação, ele não consegue dar conta e... né? Então, assim, quando eu equilibro essa quantidade essa qualidade dessas ondas, esse padrão de ondas, dependendo da área do cérebro em que está em disfunção, eu consigo, sim, trazer de volta essa sensação de bem-estar, de calma, né? Essa sensação de autocontrole, que é fundamental, né? Para que eu possa melhorar essas condições de estresse. Elas estavam conversando nesse intervalo sobre as pessoas que se bloqueiam quando sabem que a câmera está ligada, né? Por isso nós fazemos aquele aquecimento antes, aquela conversa antes. Uhum. E você estava passando algumas informações interessantes a esse respeito. Sim. Que eu queria que o nosso público entendesse isso. O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que não é real. A gente precisa informar para ele, senão ele acredita, né? Então, assim, uma pessoa com transtorno de ansiedade, por exemplo, ela tem gatilhos, tem situações, circunstâncias ou pensamentos que a levam a essa desregulação emocional. E essa desregulação acontece porque o nosso cérebro entende, a partir daquele gatilho ali, que nós estamos em uma situação de perigo. É o caso de uma pessoa que fica presa no elevador e fica desesperada, é isso? Exatamente. Porque rapidamente o cérebro entende que ela está em situação de perigo. O nosso cérebro ele foi feito para ele funcionar como prioridade. Prioridade é sempre o cérebro. Se faltar oxigênio no cérebro, a primeira coisa que ele vai fazer é acionar um sistema de alarme. Se faltar muito, se a falta for demais, o que ele faz? Ele apaga para se autopreservar. Então, quando eu estou numa situação de ansiedade, de pânico, o que acontece é que a minha musculatura contrai, e aí contrai tanto a ponto de eu não conseguir expandir a caixa torácica suficiente para que possa entrar oxigênio em abundância. Quando falta esse oxigênio, normalmente a pessoa em crise de ansiedade, ela tem uma respiração curtinha, assim... né? Por quê? Porque falta oxigênio e aí o cérebro entende, estou em situação de perigo. Aí ela aciona todas aquelas sensações, todos aqueles sintomas para te mostrar. Tem alguma coisa errada. E uma das técnicas comportamentais, né, que é feita
para trazer a pessoa de volta é fazer com que o cérebro dela, de novo, compreenda que ele não está em situação de perigo. E eu trago ela para a situação real. Né? Então, a gente traz ela para compreender ali o momento presente, os objetos, as pessoas, trazer ela para aquela situação, para que aí, então, possa haver um relaxamento da musculatura, né? Técnicas de respiração diafragmática, para que relaxe essa musculatura, ela volta a respirar e aí, sim, eu trago o cérebro, faço ele entender o que é real e o que não é real. Né? De uma complexidade tão linda, né? Como funciona, né, o ser humano, que tem tantas interferências, tem tantas situações que a gente não se dá conta no dia a dia, a gente só vive, né? A gente nem lembra que a gente está respirando, né, não? Exato. Né? E é tão importante, né? Você está falando isso aí, eu vi, por acaso, acho que ontem, um treinamento, e isso não é piada, do Exército Português, em que por um grupo de forças especiais deles lá, poucas pessoas passam, porque uma das funções que eles fazem, um dos treinamentos que eles fazem, os sujeitos têm que passar num cano, como se fosse um esgoto, que ele está inundado de água, ele tem que entrar com um fuzil, praticamente do tamanho dele, e ele se arrastando até a outra ponta e sair lá. E aí você vê o candidato lá, quando ele abaixa, ele entra naquela água, uma água escura com um fuzil, entrando nesse túnel, nesse cano, essa tubulação. Eu fico imaginando o seguinte, poucas pessoas realmente são capazes disso. Eu acho que uma pessoa, vamos dizer, normal, sadia... E quando vai fazer uma tomografia computadorizada que tem que entrar, né? Tem um outro tipo de tomografia que você ainda coloca um capacete, né? Então, você coloca o capacete e, além daquele capacete, você entra naquele tubo ali, né? Aquele monte de barulho. Tem pessoas que não conseguem realizar. Consegue, sim. Então, assim, é preciso um estado de consciência presente. Né? E a gente chama, né, de psicoeducação. Eu preciso chegar ao ponto de me conhecer e de observar o que em mim me causa transtornos na minha vida diária. O que está me impedindo de realizar coisas que são importantes para a minha vida. Então, assim, às vezes a pessoa precisa fazer aquele exame e ela não faz porque existe esse bloqueio. Né? E aí tem muitas pessoas, não é isso, não tem nada a ver, não. Tal, né? E não tem problema nenhum, não tem nada. Tudo bem, não quer tratar, tudo bem. Mas está causando transtornos, está. Sim. Eu fiz uma tomografia dessa há um tempo atrás. E é interessante que minha mãe nunca conseguiu fazer, às vezes que eu precisava fazer, eu levava, esquece que ela não conseguia entrar na máquina. E um dia eu fui fazer uma. E aí eu experimentei a sensação dela. Eu digo, mas eu não posso agir como ela agia, né? Então eu fechei os olhos e entrei na máquina. Realmente aquilo é super desconfortável, tem que ficar numa posição com o braço para cima, um negócio horroroso. Eu perguntei, quanto tempo? Aí o operador falou assim, em média 20 minutos. Eu quando corro, eu conto o tempo na cabeça com as passadas, eu digo, eu vou contar no tempo e vou entrar e realmente fiquei na boa. Fiquei contando o tempo, digo, tá faltando tanto tempo, e bateu mais ou menos com o tempo da máquina. Passei, eu digo, não foi tão... Quer dizer, a ansiedade anterior a entrar na máquina foi pior do que depois. A que eu fiz, o cara falou que uma meia hora, 20 minutos. Eu falei, tá legal, eu entrei, cochilei 20 minutos. Já foi melhor que o Léo é dos meus. Vamos trazer um pouquinho. Mas também eu sou mãe de dois, tá? Né? Qualquer oportunidade de ficar deitado, a gente gosta. Não, depois que nasce o primeiro, teu sono nunca mais é o mesmo, né? Você acorda com uma pena caindo no chão. Trazendo para a área de RH, como é que a gente pode
utilizar o neurofeedback na seleção de pessoal e para identificar e desenvolver talento emergente? Isso é muito interessante, Léo, porque no processo seletivo, não quero excluir a avaliação de competências. Certo. Uhum. De maneira alguma. Não, ele é mais um, é um Exatamente, plus, né? Quero agregar. Existem as métricas dos testes psicológicos, né, que eu falei que podem avaliar aí a questão da ansiedade, da depressão, do TDAH, da falta de foco, né, da procrastinação. Podem inventários que podem mostrar para a gente qual a intensidade disso, qual a capacidade disso. Mas eu aprendi na prática de RH também que pessoas mentem, mas cérebro não. Então, quando você faz a avaliação, um mapeamento, né, cerebral, faz a avaliação neuropsicológica, você, junto com esses parâmetros, você consegue, de fato, ter ali um conhecimento mais abrangente daquele candidato. E você consegue, junto a ele, né, ter transparência nesse processo de seleção e colocar para ele, tem algo aqui que foi sinalizado, que tem um indicativo aqui de um prejuízo no seu sono, né, que você precisa tratar dessa forma, ou que muitas vezes a própria empresa pode investir, já que é um candidato de tanta competência técnica, de tantas competências pessoais, por que não? Né? Tem empresas que investem, que encaminha para a gente, né, e fala, esse candidato aqui está entrando e tal, vai entrar, e a gente quer fazer essa avaliação, e quando a gente dá o retorno para ele, né, ele fala, olha, quero fazer isso, a empresa fala, olha, eu vou participar junto com você nesse tratamento, porque a gente entende que você é importante para a nossa organização, você é importante para a nossa empresa, e a gente vai fazer esse investimento. Quando você diz pessoas mentem, o cérebro não, e através do neurofeedback que você identifica, isso tem alguma coisa a ver também com o polígrafo, que para detectar, chamado detector de mentiras? Então, não é exatamente sobre mentir apenas, sim, você, né? Porque assim, você está num processo de ser selecionado. Você quer aquela vaga. Óbvio. Você quer ser aprovado. Né? E aí você tem uma tendência a dar respostas socialmente aceitáveis. Natural. Você dorme bem? Durmo. Você lida bem com pressão? Sim, lido. Todo mundo lida bem. Ele vai admitir tudo que for bom para ele. Não é? Não tem dúvida. Você consegue ser criativo num ambiente de pressão? Consigo. Né? Então, assim, os inventários... Sabe trabalhar em equipe? Sei. Nunca trabalhou em equipe? Sei. Fiz a vida inteira. Trabalho em equipe. Eu deixo a equipe trabalhando e saio fora. Né? Senão atrapalha. Tem aquelas pessoas que têm dificuldade mesmo, né? Se ela estiver fazendo sozinha, ela funciona bem. Chegou mais um para trabalhar junto com ela, desregula ela completamente. Na faculdade você vê muito isso, trabalho de grupo. Aí chega um e fala assim, deixa que eu faço, vocês assinam, tá? Isso, exatamente. Né? Ou seja, a pessoa tem dificuldade de trabalhar ali em equipe, né? Só que na empresa não dá para fazer isso. A gente precisa das outras pessoas. Né? E muitas vezes esse comportamento ele está ali mascarando, às vezes, até uma tendência depressiva. De alguém que quer tanto se sentir útil, que quer tanto se sentir valorizado, que ele assume toda aquela demanda para ele se sentir importante. E, de certa forma, quando a organização permite que isso aconteça, a organização está validando esse tipo de comportamento. E está ali incentivando uma cultura que não é saudável. Então, você pega os avaliadores de cultura, por isso que eu falei dos indicadores, né? Você correlaciona os indicadores, correlaciona o seu índice de absenteísmo com as suas métricas de avaliação de cultura, junto com os seus levantamentos de necessidade de treinamento, correlaciona qualitativamente todos esses indicadores. E ali tem
as respostas que você precisa para melhorar a produtividade da sua organização. Maravilha. Quem tiver curioso nos assistindo aqui, saber assim, eu não estou numa empresa, mas gostaria de fazer um neurofeedback. Isso qualquer um pode fazer isso? Como é que é isso? Como é que funciona? Pode, né? Preciso buscar, assim, no Rio de Janeiro a gente já tem alguns profissionais que trabalham com neurofeedback, mas assim, mundialmente você encontra profissionais... Eletroencefalograma quantitativo. Quantitativo é fácil conseguir fazer? Não é fácil, né? Fácil. Porque a formação demanda muito tempo. Tem onde fazer, né? Mas os teus contatos vão estar no podcast. Quem tiver interesse, com certeza pode... No futuro próximo, como é que você prevê a evolução do neurofeedback e outras neurotecnologias na gestão de pessoas? Olha, eu acredito em um tempo em que a saúde mental ela vai ser uma prática tão comum nas organizações que não só o neurofeedback, né, mas uma série de terapias e ações relacionadas aos transtornos existentes, elas vão estar muito mais facilitadas, vão ter muito mais acesso, né? Hoje o equipamento, né, para você trabalhar com neurofeedback, ele é caro, né? Alguns que a gente trabalha são importados, né? Tem utensílios que são importados, então assim, acaba não dando acesso a toda a população, né? Mas eu creio que se nós tivermos governança, lideranças saudáveis, mentalmente falando, a gente vai criar um ambiente, a gente vai educar crianças, a gente vai educar profissionais de forma a criar um ambiente saudável. Eu acredito que a gente pode ter um pontapé quase que inicial nisso aí, né? Sim. Podendo alertar a todo mundo sobre isso e que a gente procure estar desenvolvendo, porque as coisas começam assim, né? Começam com uma sementinha que prolifera e quando ele mostra resultados, ele se prolifera mais rápido ainda, né? Muito mais rápido. Então... RH não desanima. Isso hoje no Brasil é feito somente na rede privada, quer dizer, por profissionais privados, ou a rede pública também fornece? Tem ações, tem projetos, inclusive do Ministério dos Direitos Humanos, né? Que é um projeto que eu também faço parte, que não sei se pode falar. Eu vou falar aqui. Pode. Eu vou falar aqui, mas depois eu confirmo para vocês se pode ser divulgado. Eu não acredito que sim, né? Que é o projeto Pra Viver Mais. Ele é um projeto para servidores federais, né? Policiais federais e rodoviários federais, que eu faço parte. Com o objetivo de reduzir o índice crescente de suicídio. A gente está em setembro, né, onde a gente faz a campanha do Setembro Amarelo, que é a campanha contra suicídio, e os índices têm sido crescentes de profissionais que chegam num ponto de ausência de saúde mental, que chegam a esse fim. Então, agora mesmo, dia 19 e 20, a gente vai ter um grande evento no Museu do Amanhã, que é um museu, é um evento de prevenção e combate ao suicídio, Setembro Amarelo, onde vão ter vários profissionais e a gente vai estar falando também do neurofeedback como um aliado para a produtividade e para a saúde mental. Legal. Maravilha. Não, agora infelizmente, a gente está chegando a 1 hora de programa. Mas a gente entra nas perguntas depois. Então tá bom. Tá, eu sei que você tem mais perguntas para fazer, eu também. E a gente tem uma área de membros. A gente vai fazer aqui. Tem depois. A gente vai ter um tratamento aqui com ela. Exatamente, tá? Michele, com certeza a gente vai ter que fazer outro. A gente não arranhou neurofeedback, mas já está dando 1 hora de programa. Assunto mesmo. Tá, te agradecer muito a presença, te dar parabéns por essa... Acho que finalmente é uma coisa nova para ser aplicada em recursos humanos. Há muito tempo que a gente não tem inovação nenhuma, né?
Sim. E inovação é a base da nossa ciência, né, na verdade. Verdade. Ok? E Verdade. Quer fazer uma reflexão final? antes, deixa eu só falar aqui para quem está nos assistindo, não esqueçam que ela também está concorrendo ao nosso Oscar de melhor podcast. Então, vocês que Sim. gostaram e querem ver mais a nossa convidada, curtam, comentem, compartilhem, não esqueçam disso. Por favor, E eu pedir quero ganhar o favor, né? A Oscar. gente tem milhares de visualizações. Vamos lá se inscrever, vamos inscrever, vamos marcar o sininho. E vocês estão vendo, só tem assunto de qualidade e é RH na veia isso aqui, ok? Uma reflexão final. Eu quero sim. Eu quero dizer para você que está assistindo a gente que você não se adapte a sintomas que prejudicam a sua qualidade de vida. Independente da sua questão laboral, independente daquilo que a sua empresa possa perceber ou até mesmo te encaminhar, esteja atento ao seu sono, esteja atento a como você consegue dominar a você mesmo, como você consegue se conhecer. Durante muito tempo a gente tratou isso de forma muito banalizada, né? Mas liderando esses rankings de ansiedade e depressão, a gente entende o quão urgente, o quão importante é cuidarmos da nossa saúde mental. Se tem alguém na sua família, principalmente, né, pai e mãe, que está em desregulação, porque quando a gente está desregulado emocionalmente, a gente desregula, né, tudo ao nosso redor. A gente desregula os nossos filhos, a gente desregula as pessoas que eventualmente trabalham na nossa casa, trabalham conosco, né? É muito urgente esse tema. Não é à toa, né, que a gente tem agora exigências legais para as organizações, mas na sociedade em geral. Cuide da sua saúde mental. O seu bem-estar vai nos ajudar a viver numa sociedade melhor, num Brasil melhor. Obrigado, querido.